Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao programa Primeira Página. Eu sou Juliano Perri, estou substituindo interinamente o jornalista Luiz Carlos Franco, titular desse programa, e fui convocado para trazer um debate sobre temas atuais aqui para vocês, telespectadores. A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre coaching, carreira, empreendedorismo, corporativismo. Para quem não me conhece, né, eu tenho 20 anos de carreira no mercado financeiro, já passei por grandes instituições financeiras, já passei por instituições empreendedoras e hoje sou sócio, diretor, empreendedor, fundador da GP3O Investimentos, que lida com investimentos em startups, assessoria financeira e tem um braço de educação financeira e palestras, atingindo aí grande parte dos jovens do mercado nacional. E eu aqui trouxe hoje como convidado para fazer um debate comigo o Felipe Camacho, que é um grande profissional da área de recursos humanos, mais de 20 anos de carreira, sendo os últimos 10 como consultor, um grande empreendedor desse mercado e com ótimos resultados nas linhas específicas em que ele atua. A gente vai falar um pouquinho sobre antroposofia. Meu primeiro boa tarde aí para o Felipe. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite também pela participação no programa, Juliano. Legal, Felipe. Eu queria que você primeiro se apresentasse, né, contasse um pouquinho da história da Grant Consultoria e quais os ramos de atuação que vocês têm. Perfeito. Acho que o primeiro ponto, assim, hoje a gente trabalha com 3 frentes de mercado: atração, desenvolvimento e coaching. Só que hoje em dia tem muitas consultorias de RH, né? E são 3 temas que há muito tempo já perduram, já caminham, né? E o nosso questionário, o nosso incômodo, até na linha de empreender e formar um negócio diferente, foi justamente assim, puxa, o negócio ele tem muito direcionamento com pessoas e carreira. Esses 3 temas envolvem carreira e o mundo executivo, né? E ao mesmo tempo você vê o ser humano. Então a gente tinha uma linha e a gente conseguiu criar um negócio hoje que tem um propósito e um significado e uma meta e um objetivo. Então assim, a gente tem sim um direcionário de resultado, mas muito linkado em propósito. E a gente tenta oferecer isso de certa forma para o mercado. Então nessas 3 linhas de negócio a gente trabalha a macro cenário, a consciência deste ser humano, quem quer que seja ele, como executivo, para trabalhar atração, desenvolvimento e coaching. Tá? Legal. Eu gosto muito da abordagem do Felipe, eu já fui gestor de muita gente, né? Esse tema realmente me atrai, me encanta, eu sempre tive uma capacidade de formação de grupos e pessoas, né? E até hoje eu sou muito procurado para conversar sobre o tema. Acho que foi uma das formas que eu tive uma intersecção com a área do Felipe. E eu como gestor, né, assim, sempre tentei buscar atrair jovens em faculdade, sempre tentei formar times que ficassem junto por um bom tempo, por um bom período de tempo. Eu tive carreira em 3 instituições, entre 5 e 10 anos em cada uma delas, e sempre consegui trazer gente que trabalhou comigo lá atrás para as novas empresas em que eu participei. Você acha que esse mercado de hoje tem espaço para fidelidade entre colaboradores, entre empresas, entre pessoas? Como é que você enxerga isso? É um tema legal porque hoje em dia, se você for ver o modelo às vezes, de uma atração, de uma contratação de empresa, ele tem passado, na minha pessoal opinião, ele está no modelo hoje que é um modelo já um pouco antiquado para os dias atuais. Então o tema que você traz é importante porque se você pegar as gerações, e aí você vê os codinomes de mercado, desde o Baby Boomer, a geração X, Y, Z e as próximas que vão chegar, e já estão aí inclusive, se você for ver numa linha de canal de ligação desse profissional, você pode ver que hoje o mais jovem, ele está menos conectado a uma meta social e que a sociedade nos pede muita coisa, né? Então você é o diretor de uma empresa, você tem que ter tal posicionamento numa reunião, ou você tem que ter tal carro, né? Às vezes até para linhas materiais. Só que essa nova geração é interessante porque eles já não vêm conectados tão fortemente com isso. E a meta social, que é estar numa grande empresa, que é estar com um sobrenome corporativo de chancela, isso tudo já não é mais valor, como foi para baby boomers, né? Para gerações antiquadas, as anteriores a essa turma. Então, acho que esse tema é legal porque muitos jovens atuais, eles não estão tão preocupados no onde estou, mas às vezes como estou, com quem estou. Então a questão de estar linkado a um líder, cara, às vezes o líder faz a diferença. E como é difícil para um RH de empresa fazer com que uma grande, média ou grande corporação tenha uma estratégia e que os seus líderes representem bem aquela missão, visão, valores quando isso está posto, né? Porque nem isso também é um desafio, né? Eu concordo plenamente com você, Felipe. Eu, inclusive, estive palestrando nesses últimos 2 meses. Eu estive na FAAP, estive na GV
estive na Mauá, e eu senti uma diferença muito grande entre essa geração atual, essa juventude aí de 20, 20 e poucos anos, e a minha, que são de 15, 20 anos atrás, né? Hoje eu tenho 41 anos, em relação à vontade de estar no mundo corporativo ou não, né? Uhum. Eu lembro que na minha época, assim, toda a minha turma, a gente estudou no Polidomos, um grupo foi para a FAAP, um grupo foi para a GV. Todo mundo queria estar no mercado financeiro ou no mercado de agência de publicidade. Perfeito. E 90% da minha turma foi para o mercado financeiro, a gente formou grandes turmas no mercado financeiro da época. E hoje, quando eu frequento as faculdades, e vou contar um pouquinho dessa história aí que todo mundo quer saber, eu vejo que os jovens estão muito mais preocupados em, cara, eu quero estar bem, eu quero estar numa empresa que eu tenha um líder que me leve junto, né? Em que eu possa crescer, que eu possa ser sócio da empresa, que eu possa empreender junto. Agora, você acha que não tem um conflito entre esse ambiente corporativo e essa necessidade do jovem, talvez essa geração Y, né, de se integrar à empresa? Você não acha que essa juventude hoje quer um resultado muito rápido? Sim, sim. Isso é um fato importante. Assim, eu faço alguns pontos sobre o tema, uma opinião que eu tenho. Foi muito questionada a geração Y quando ela apareceu, e ela de fato foi muito desafiadora. Se você for ver as escalas de Boomer para X e X para Y, essa escala de Boomer para Y, ela foi muito, um abismo muito gigante. E na verdade o X foi formado pelo Boomer e ele não tinha habilidades com liderança num nível maduro, em que quando chegou a Y isso foi absolutamente desafiador. E se você for ver os modelos de organização e RH, eles não estavam prontos nos seus programas para desenvolver o líder. E aí vem de uma geração que ela é muito mais ainda da patente, da hierarquia e o conhecimento técnico. E essa geração nova, cara, e aí é uma visão de quando você cresce também como carreira, mesmo o Boomer, quando ele cresceu em carreira, chegou um ápice, um momento X, um momento tal, que ele não tinha necessidade mais de ter conhecimento técnico de forma aprofundada. Ele tinha que esquecer, a tecnicidade ele guarda, que vai ser bem-vindo em alguns momentos, mas ele vai enaltecer em liderança de pessoas e PNL, né? E gerir um resultado. Agora, na linha de, puxa, com essa conexão com a turma hoje, a gente vê também uma turma aqui embaixo que não viveu crises, não viveu, então assim, o timeline dele de vida pessoal, né? A vida dele no mundo, ela foi mais baixa. Então, a questão de crescer rápido é uma agenda muito forte. E não ter vivido experiências não sedimentou a inteligência emocional dessa turma. Tá. Então esse é o meu ponto. Acho que existe esse gap para desenvolvimento. Só que como as empresas acabam não vendo isso, eles ainda vão no clássico movimento de estágio e trainee e o move de carreira sem observar esse ponto. Tá. Às vezes você vê pessoas jovens que tiveram mais viagens internacionais do que a gente junto. É verdade. E aí você vê, ele teve uma experiência fantástica, mas o conteúdo ainda é baixo no sentido de experiência, vivência emocional. Perfeito. Então ele não foi submetido ainda a grandes conflitos, grandes cenários, então ele ainda quer muito a curto prazo alguma coisa, e mesmo que você explica o cenário de que por que não, ainda é um questionador, né? Ainda fala, pô, não, mas como assim, Joana, como eu não vou chegar aqui e tal? Então é um desafio muito grande para as empresas nessa linha, né? Não, sem dúvida. Eu ainda até hoje, assim, eu me lembro que até meus 30 anos de idade eu era um moleque de 20, né? Eu sempre queria mais, sempre peitava todo mundo. E aí no final, quando a gente vai dar um coaching, né, para essa moçada, o que falta um pouco é cabelo branco, né? Perfeito. Agora, assim, já que a gente está falando desse assunto, vamos falar um pouco de teoria, porque eu acho que assim, esse assunto não é presente na vida de todos. Eu mesmo sou muito demandado para coaching e mentoria e muita gente não sabe qual que é a diferença entre esses dois fatores e até a terapia, né? Então aqui, eu queria te colocar, me dá um pouquinho, assim, teoricamente, o que você considera coaching, mentoria e terapia. Tá, legal. Bom, você sabe, a gente trabalha com coaching já tem algum tempo e assim, é muito engraçado que sempre a primeira reunião é onde a gente fala assim, cara, o que você conhece de coaching? Qual que é a sua expectativa? E de 10 pessoas, assim, 9 falam assim, puxa, Felipe, eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Né? Porque, putz, eu estou com problemas e você vai ser minha salvação. E eu falo assim, não, cara, deixa eu te explicar o que é coaching. Então, já respondendo a sua pergunta, assim. Então, o coaching, a mentoria, o mentoring é quando você tem um executivo sênior que tem vivência de carreira ou vivência em algum setor nesse sentido, que vai agregar para você com menos experiência que ele, ou menos conhecimento que ele em algum setor, e ele trazer esse input para você.
Então ele vem, ou ele conta, puxa, eu sou um novo gestor e tenho dificuldade na liderança de pessoas. Então você vai trazer algum executivo que tenha já essa bagagem e fala somente sobre esse tema. Legal. Você tem a outra opção de mentoring, que é o cara trazer a carreira dele como um todo e você olhar aquelas janelas ou lacunas que para você naquele momento são importantes. E você, então, a mentoria é alguém de fato trazer com o objetivo fim de um assunto Y ou não, mas te trazer a experiência dele e a bagagem. Ponto. Você não vai trabalhar nada, né? Você vai trabalhar a partir daquele conteúdo, daquela informação. O coaching é justamente o caminhar em que você usa alguém faz o processo, né, contigo, onde você trabalha. Então eu faço uma analogia que simplifica. O coach é o nome dado ao executivo que procura o coach. O coach, em analogia... O coach é o treinador. Coach não, o coach é um executivo. O coach é o que vai ser treinado. Exatamente. Teoricamente. O coach, exatamente, com dois E's, né? Tá. E o coach, na verdade, ele é um taxista, vamos fazer uma analogia, né? E ele vai estar sempre pronto, ele tem um Waze, ele conhece algumas ruas de São Paulo, do Brasil que seja, só que assim, quem vai entrar no táxi e dizer para onde vai e qual velocidade é o coach. Entendi. E o coach, ele apenas é o driver, ele é só o motorista do processo ali, né? da atuação. Então, assim, nessa analogia tem uma metodologia, tem uma, né? Então acho que aí já fica assim, a condução sim, ela é direcionada pelo coach, mas o coach que tem um ritmo, o coach que define a sua meta, para onde ele quer ir, né? A partir daquele tema trabalhado. Então acho que isso explica um pouco melhor o que é o coaching. E terapia, você tem assuntos, todo mundo tem alguma bagagem, então assim, numa linha da psicologia em si, apesar de não ser psicólogo, mas do que a gente tem como conhecimento todo mundo tem uma formação da sua estrutura familiar, da sua história de vida, dos 7 primeiros anos, onde você tem uma base sedimentada da sua psique. Então, esses primeiros anos é onde sedimenta muita coisa. E a gente traz muita coisa hoje, eu e você está com 41, eu estou com 37. A gente tem hoje bagagem familiar e história de vida lá de trás que nos fazem hoje. Né? Isso está inerente. Aquilo que a gente tem no plano consciente, porque tem um plano inconsciente também. Então, a terapia, porventura, vou te citar um exemplo, tá? Eu tive uma coach que estava projetando na Red, que ela tinha, que não era no Brasil, a Red ficava fora, uma dificuldade de relação com ela não conseguia se posicionar com ela. Legal. Quando a gente foi trabalhando, ela acessou que ela estava projetando o pai dela na figura da líder que ela tinha, e era um cara muito austero, muito severo, ela era filha única, a mãe e ela tinham um papel na família mais submissa. Então, tinha aquele cenário que foi a formação dela de vida. Sim. E aí ela levou, como essa pessoa também era austera, mais severa, então ela conectou, ela não percebeu isso num primeiro nível, numa primeira consciência, e ela acessou isso. Quando a gente descobriu isso no coaching, durante as sessões ela acessou esse ponto, eu percebi que a agenda com o pai dela não era uma agenda resolvida. E eu até fiz uma pausa assim, olha, excelente, é lindo chegar até onde a gente chegou no coaching. Pega essa informação e vamos voltar para o seu dia a dia para trabalhar o seu dia a dia. Agora, ponto importante, se está resolvido ou não, se você quer trabalhar esse ponto de um assunto não resolvido com a relação do seu pai, aí não é, aí é a terapia, não é o coaching. Você vai para a terapia. Exatamente. Eu concordo com você, porque eu, ao longo da minha carreira, eu tive muitos pais e muitos filhos. Eu construí grandes famílias nos ambientes que eu trabalhei e até hoje sou muito requisitado para discutir esse ambiente familiar, né? Porque realmente eu acho que as pessoas têm que tentar se entender, se conhecer e disseminar o conhecimento. Acho que hoje uma das coisas que eu gosto de fazer é tentar disseminar o que eu passei nessa minha carreira de 20 e tantos anos, seja no mundo corporativo ou empreendedor, e tentar trazer as pessoas... aí é um pouco do teu foco, né? De levar as pessoas exatamente nos ambientes em que elas querem estar. Perfeito. Né? Eu acho que isso que talvez seja o grande encaixe de hoje. Hoje, nesse mundo de Facebook, Instagram, LinkedIn, Airbnb, Uber, né? A gente fala muito em escala e eu confesso que eu acho que já estou até um pouco antiquado, apesar de gostar de todas essas redes sociais, em relação ao contato físico, emocional, talvez, né? O contato emocional entre as pessoas e a relação de verdade, de equipe, né? Poxa, eu me lembro até hoje da minha primeira diretora, ela como se fosse uma madrinha para mim, ou dos últimos
5, 6 estagiários, um deles ontem esteve junto comigo na minha nova empresa e eu já estou com 3 novos. Então, assim, eu acredito realmente no relacionamento de longo prazo entre as pessoas, entre as empresas, e acho que ainda existe espaço para isso no mercado. O que eu acho que complementa o teu raciocínio é que, assim, de acordo com o movimento das gerações, você vê dessas mais jovens, pessoas mais desprendidas de que, mas espera aí, cara, eu vou ficar só um ano na empresa, que esse é o pensamento lá da nossa geração ou um pouquinho antes, né? Classificando a gente como um X, por exemplo, né? Boomer, a gente teve gestão de Boomer, a gente é X e tá vendo a Y que é chegando. Então, assim, o Boomer, o que era? O Boomer são caras que estão numa faixa etária já superior, hoje eles devem estar entre 45 e 65. Tá. Mais ou menos, tá? Grosso modo. Depois? E aí 45, aí vem a X. A X. 45 para uns 35, vai. 30. Nós somos X, então. Nós somos X. Tá. Nós somos X. E aí 30 para baixo já vem a Y. 35 para baixo, dependendo da idade, do perfil, da até 35 a Y, achei que era mais novo. Não. A Y, ele vem mais jovem, mas assim, isso não é uma idade, não é um, não é um grade de classificação, mas você faz um conjunto até do emocional, até da pessoa e tudo mais. Né? A idade não é cronológica, nem sempre, né? A numerologia e a cronologia da emoção não é a mesma coisa do número, efetivamente. Né? Agora, esses assuntos que a gente tem conversado aqui, que eu pessoalmente tenho explorado muito na minha empresa nova, são o seguinte: empreendedorismo, educação financeira, o que é o mercado financeiro atual. E aí esse assunto sempre corre para coaching, carreira. E eu vejo que todo mundo fala de coaching, né? Você começa a dar uma olhadinha para cá, para lá. Quer dizer, o coaching hoje, efetivamente, ele está bem explorado no mercado brasileiro? Olha, esse é um bom tema, porque assim, nos últimos anos, eu vou chutar aqui talvez, nos últimos 5, 6 anos, cresceu demais a quantidade de empresas formando coaches. Numa linha bem retail, uma linha bem varejo. Né? E assim, o que eu acho que é legal, que pode ficar como dica no geral, é assim, tem todo tipo de formação e você pode fazer um paralelo até com formação acadêmica. Né, de faculdades de primeira linha, aquela não tão de primeira linha, aquilo que a pessoa também teve recursos socialmente falando, né, financeiramente, mas tem esses grades, né, de instituições. Agora, cresceu bastante. O que eu vejo assim, e é até legal fazer o link daquilo que a gente acredita como coach, tá? E respeitando todas as práticas, é a forma que a gente se encontrou para se identificar com aquela atuação. Então, esse exemplo que eu te trouxe, por exemplo, da coach relacionando um assunto pessoa física, né, da família, com a líder, em alguns lugares, em alguns coaches, eles não teriam esse acesso. Ela quer falar só vai tratar só de carreira, ponto. E não tem o link. No que a gente acredita, aí ancorado até na antroposofia, e acho que é legal estar explicando a antroposofia a grosso modo, enfim, não sou um grande especialista, a gente trabalha temos pitadas de antroposofia, mas assim, você consegue trabalhar o seu eu interior. Perfeito. Né? O que o Steiner dizia é que você se conhecendo, você amplia muitos horizontes do teu eixo social. E às vezes você está num cenário muito adverso e quando você volta para você pode voltar para o mesmo cenário e perceber uma outra visão desse cenário. Né? Então assim, naquilo que a gente gente trabalha muito com pensamento, sentimento e comportamento, que é o PS, o pensamento, sentimento é o pensar, sentir e querer da antroposofia. Né? E a gente acredita na unicidade. Então, para a gente é muito importante a conexão. O mesmo cara que está no trabalho, ele está com a família. E ele tem a formação dele aqui. By the way, às vezes ele está no trabalho por um link dele da família, ele tem um sonho pessoal quase sempre. Né? Então, assim, não tem como... A gente respeita muito esse horizonte. Então, existe a unicidade. Para a gente isso é muito importante. E cada um com a sua linha. Tem coaches especializados em pré ou pós-aposentadoria. Tem coaches muito focados com jovens, profissionais que fazem trabalhos super bacanas, super lindos, com esse trabalho de jovem em si, essa agenda, enfim. Então, assim, acho que é legal, quando a pessoa for procurar e acessar, esse é um tema que cresceu demais e tem muitas opções. Acho que é legal se identificar com a proposta da empresa ou da pessoa para se conectar e falar, puta, faz sentido, legal, gostei. Então, vai lá e já começa o primeiro projeto, a primeira sessão e vê se vale a pena ou não, porque sempre a primeira sessão é uma de conhecimento. E tem que ter conexão. Uma coisa que eu sempre falo, assim, se não tiver conexão entre a pessoa, não tiver química, não bater o santo, usando outros termos, cara, não tem coach.
Então pode ser o cara mais recomendável, veio, puxa, esse cara aqui eu recebi a indicação dele de 5 pessoas. Você foi conhecer, não gostou, cara, não continue. Não invista, né, nessa relação. Felipe, da minha experiência pessoal, que eu posso dizer que eu também frequento um pouco esse ambiente antroposófico já fazem uns 15 anos, e eu sempre tentei levar as melhores práticas pessoais para o ambiente profissional. E em alguns momentos eu fui muito criticado por misturar demais o pessoal com o profissional. Eu acho que o meu sonho de consumo foi sempre transformar o lugar que eu trabalhava em um lugar familiar e conseguir ter uma intimidade dentro com essas pessoas quase que dentro da minha casa. A gente se frequentava muito de final de semana. Quer dizer, tinha uma mistura de sentimentos, claro, mas um sentimento de equipe muito forte. Sim. E claro, ao longo da minha carreira foram várias alegrias e algumas decepções. Perfeito. Então, quando eu passo isso para o pessoal mais novo, né, assim, o que eu tento encaixar é assim, você não tem que ter medo, você tem que ponderar, né, até onde vale a pena você deixar, vamos dizer assim, esse relacionamento rolar, né, ou essa intimidade rolar. O que eu acho que nessa linha que você está trazendo, assim, acho que primeiro eu acho que é um formato da sua liderança, você se achou neste formato. O que eu compartilho de certa forma, assim, cara, a gente fica mais tempo hoje no trabalho do que com a família que a gente ama. E peraí, se você não tiver conexão ou ambiente que seja mais estruturado para esta conexão em si, eu particularmente questiono por que em momentos de adversidade financeira, cenário econômico, como por exemplo a gente vive hoje, a tendência de todos se levam às diretorias, aos decisores de empresas, é sempre fazer um downsize. Óbvio que tem que fazer um saving nessas despesas administrativas, mas ele sempre envolve agendas sociais, ou seja, sustentabilidade e pessoas. E, cara, isso, assim, você tem projetos super bacanas, em que você depende daquele ser humano para um resultado, até para você ter um resultado mais curto prazo ainda. E nesse momento severo ou adverso, ele vai para uma tendência de, então corta tudo, os projetos param e tudo mais. Então, isso eu questiono, né? Mas acho que, assim, é um link legal, porque, assim, você fazer do ambiente de trabalho, que hoje, de novo, você fica mais tempo com a sua família que você ama, fazer esse ambiente o melhor possível, onde você tem a transparência, enfim. Aí cada um, você como gestor, como você foi, então você tinha a sua prática. Sim. Mas eu compartilho, eu acredito muito nessa questão de você falar, cara, minimamente tem que ser um ambiente legal para se trabalhar. Realmente, aqui o problema é o seguinte, às vezes o gestor ele quer ser o paizão, né, o pai de todos, Perfeito. Ou quer trazer todo mundo para dentro do grupo, e a gente pega um momento de crise econômica como esse, você tem que se reinventar, né? Normalmente uma empresa, num momento como esse, vai cortar custo e vai achar que, vamos dizer assim, vamos cortar marketing, vamos cortar projetos internos de coaching ou de assessoria para os nossos funcionários, para depois ver o que vai fazendo. E esse é um processo bem doloroso. Então, eu me lembro, na minha última passagem na XP Investimentos, que a gente estava com um plano de fazer um coaching para o grupo, estava contratado, mas a empresa estava num momento de investimento muito forte em expansão aqui em São Paulo, tinha um grupo vindo do Rio para São Paulo, a gente não teve o dinheiro para fazer um coaching com os funcionários, e ficamos para uma próxima passagem. Mas aí eu como gestor, eu sempre gostei muito de gastar tempo com as pessoas. Eu acho que o tempo que você gasta com os seus, né, seja disseminando conhecimento, disseminando cultura, contando de erros e acertos da tua vida, podem ajudar muito na produtividade do seu funcionário. Nem sempre você vai chegar na meta da empresa, né? O que a empresa quer que você traga, porque a empresa no final, a empresa é capitalista e quer o resultado. Perfeito. Mas eu acredito que isso, vamos dizer assim, o prazer, às vezes você está com uma pessoa num ambiente agradável que te traga alguma coisa nova, e o tempo todo, né? Acho que isso tem que ser um negócio até que maçante em cima da pessoa, é o que faz um grupo ter sucesso no longo prazo. Você sabe que eu acho que vem essa geração nova, eu vou fazer um link legal com o que você trouxe, com a questão de empreender, né, teoricamente, e inovação. Cara, quem é que disse, com todo respeito, cara, e opiniões de todos, quem é que disse que você não pode ter um propósito e um significado no ambiente de trabalho, ou na empresa, ou na liderança, e ter resultado, entendeu? Por que uma coisa é oposta à outra, entende? Como você anda de né? Como que isso não é... é que nem o Waze, né? Como não existia, né? Como assim você não linka uma coisa com a outra, né? Então eu questiono demais, assim, cara, se tem pressão, se tem resultado, sim, dá para ter resultado, mas se você pensar, na minha opinião, de forma até inteligente, no olhar de longo prazo, é trabalhar essa base com essa conexão, né? Respeitando o indivíduo, fazendo as conexões importantes e não nesse extremo, né, curto prazo, com o mercado financeiro, que é muito cruel nesse sentido, né? Muito difícil. Eu já passei por algumas crises, né, desde a década de 90, então eu já vi
Eu já comecei muito cedo ali com 19, 20 anos de idade num banco francês, que começou aqui no Brasil com 80 funcionários, e na crise da Rússia tinha 600, o banco tomou uma virada forte no mercado de juros, quase quebrou, precisou de dinheiro da matriz, eu vi metade do banco ser mandado embora. Depois, quando eu estava fora do mercado, fui morar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, estava me colocando, veio a crise da Argentina ali em 2001, os bancos estrangeiros, eles enxergavam a América Latina com uma coisa só, crise na Argentina, no Brasil não contrata. E aí eu fui ser empreendedor na Red Grifo, foi uma história que também virou um super sucesso. E aí, ultimamente, aqui na XP, a gente viu essa crise agora que nós estamos vivendo e nós tivemos que adequar a empresa. A empresa tinha 800 funcionários, veio para 500 funcionários. E aí nem todo mundo cabe nesse tipo de ambiente. Eu mesmo não cabia e tentei ajudar os meus sucessores a terem sucesso nesse novo ambiente. Eu acho que hoje, né, esse negócio que a gente está falando de cabelo branco é muito importante. Sim. E você, eu acho que assim, nessa maturidade dos 40 a mais, né, a gente tem que saber o momento de sair, de passar o bastão, ou o momento de seguir um caminho novo. Eu acho que tem alguns links importantes nessa questão, assim, por exemplo, essa geração mais jovem, eles têm um chip, cara, que eles já são melhores que a gente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal de gêmeos, né, de 6 meses. Cara, eu já sou obsoleto para eles. Eu já sou fato que eu já estou ultrapassado nessa visão. O ponto eles têm outro chip, têm uma preparação e uma abrangência de tipo de percepção de negócio, de vida, muito maior do que a gente tinha com a idade. Então, acho que o grande erro inicial, na minha opinião pessoal, de fotografia de mercado, é que as lideranças trazem para o modelo de gestão aquilo que eles receberam. E esse é o grande ponto, porque, cara, desculpa, quem está recebendo isso agora não são eles mais, né? Eles já estão lá atrás. Então, você replicar um modelo para quem está no teu time de liderança, que é um modelo que você recebeu, cara, pensa na tua estratégia de liderança, porque, e aí o que acontece? Os modelos tradicionais eram vermelho e verde. O cara está com vermelho de resultado, puta, demissão. Ele está com verde, promoção. E aí você promovia, ou promove, dependendo da agenda, do nível de consciência ou nível de maturidade de RH da empresa, você promove pessoas que não estão tão prontas para serem líderes, mas eram bons técnicos. Certo. E aí, mas peraí, cara, por que você vai demitir esse cara? Por que você não pega o vermelho e transforma ele no amarelo e chega, quem sabe, um dia no verde e trabalha o quê? Desenvolvimento, que é uma palavra que foge. E hoje em dia o cara fala que é líder e quase sempre ele não é um líder de desenvolvimento de pessoas, ele é um líder de gestão de KPIs. Então, bom e ruim, ele demite ou promove ou contrata um novo naquela linha que ele acha que é bom. E o bom, né? Todo mundo fala, pô, eu sou muito bom, esse cara aqui é bom pra quem? Em que lugar? De que forma? E é isso que a gente questiona. Até no olhar de inovação, a gente trouxe uma metodologia que a gente não olha... Teoricamente, o mercado clássico de hunting, né, falando de atração e seleção, é um mercado que define muito papéis, né? Esse cara aqui é muito bom. Não, esse cara aqui é um executivo fantástico. Fantástico aonde? Sobre quais circunstâncias? Esse ponto eu queria tocar com você. Legal. Porque é o seguinte, né? Eu, pessoalmente, sou do mercado financeiro há muitos anos. No mercado financeiro, o sucesso é a quantidade de dinheiro que o cara ganha, né? Então, perfeito. A gente sempre fala assim, puta, esse cara deu uma porrada no mercado, ele ganhou tanto. Aí virava o meu parceiro, mas de real ou de dólar, né? Então, esse foi um negócio assim que me atingiu, talvez, positivamente na minha pré-30 anos de idade, quando eu queria tudo, abraçar tudo e achava que realmente o sucesso estava linkado ao sucesso financeiro. E hoje eu penso, talvez não o contrário disso, mas hoje eu sinto que assim, não é só dinheiro, né? Assim, principalmente o cara quando chega numa idade como a minha, não é só dinheiro. Eu acho que o sucesso está muito mais linkado ao legado que você deixou em alguma instituição, as pessoas que você formou, a tua reputação e credibilidade, né? Hoje eu sou contratado para fazer palestras e fazer eventos em cima da minha reputação e credibilidade. Eu vou lá, conto a história verdadeira dos meus erros, eu não sou super-herói, errei, acertei, sempre tentei me levantar, sempre tentei deixar algum legado. Perfeito. E eu acho que assim, neste caso, assim, eu com 40 anos, esse negócio de se modernizar, de você passar a usar redes sociais, se comunicar, você consegue, quer dizer, você não fica sozinho, né? Você não fica sozinho. Hoje, eu tenho um escritório com 4 pessoas
eu estou formando 3 jovens novos que me procuraram porque de alguma forma ou de outra foram atingidos por algum discurso meu, alguma reunião ou algum jovem amigo que trabalhou comigo. E eu percebo que essa juventude, eu questiono os caras, você não preferia estar num grande banco internacional, uma estrutura corporativa? Não. Eu quero neste momento entender um pouco quais são as oportunidades de mercado, o que eu tenho para olhar, o que eu tenho para empreender. Porque, assim, Felipe, eu na minha vida vi, cara, das melhores faculdades que não foram cases de sucesso, vi caras que não tinham estudo nas melhores faculdades e foram cases de sucesso absurdo. Então, assim, eu acredito que o cara tem que ser competente, tem que estudar, tem que frequentar uma faculdade, se adaptar, se modernizar, mas eu também acredito nas janelas de oportunidade que o mercado dá. Claro, né? claro. Eu me lembro que na década de 90, eu era da classe média aqui em São Paulo, eu e meus amigos sofremos muito com aquela crise de plano Collor, etc., porque os nossos pais perderam dinheiro e ficaram ilíquidos. Já na década seguinte, no ano 2000, a gente era de mercado financeiro, tiveram essas grandes fusões, aquisições, IPOs, a gente era de uma empresa que foi vendida para um branco gringo, então eu vi geração de riqueza assim absurda na minha frente. E já nessa década que nós estamos entrando, o que eu vejo é que quem está tendo sucesso é quem realmente aproveitou aquela crise de 2008 e 2009, pensou fora da caixinha e hoje está colhendo os frutos perante a competição. Então, aquela velha máxima, there's no free lunch, né? Assim, você tem que correr riscos, às vezes, para em algum momento o mercado vir a teu favor e você tá bem colocado e bem... Cara, uma coisa que eu acho legal, assim, você falou da janela lá de trás e o que eles estão colhendo hoje, né? Fazendo hoje para futuro, eu vejo assim, as empresas hoje que não caminharem por uma conexão de fazer a leitura desse suposto propósito ou missão, visão, valores ou cultura, clima, organização para linkar isso com uma pessoa jurídica versus pessoa física, cara, eu acho que é o cara que ainda tiver no modelo de gestão mais rígido de cargos, de nomenclatura, sem um jogo de cintura, sem visão de dono, que é uma coisa que cada vez... E essa molecada, cara, é impecável, ele já vem com isso muito forte. Essa visão de dono de negócio, sabe? Tá aqui, esse aqui é a minha lojinha, esse aqui é meu espaço, aqui que eu quero trazer meu resultado, sabe? Mas você não acha que isso só é conseguido hoje num ambiente, numa empresa empreendedora? Porque assim, o que eu vejo é que as grandes corporações, os grandes brandings, nomes, quer dizer, as legislações, os regulamentos estão cada vez mais apertados, né? E até nesses ambientes, claro, o teu sucesso, tá bom, chegou a diretor, vice-presidente, presidente, mas esse líder acaba se isolando, porque ele tem que seguir uma cartilha, né? Eu tenho muitos amigos nos bancos gringos, nos grandes bancos de varejo nacionais, que hoje o cara é um número, né? Ele tem um salário absurdo, tem o carro do ano, anda de carro blindado, tem um sentimento de sucesso, né? Janta nos lugares bacanas, frequenta os lugares legais, tem uma credibilidade, uma reputação. Mas eu vejo que assim, esse cara hoje se sente meio vazio em relação à sua capacidade de atuação, capacidade de renovação, de trazer uma coisa nova, que é o oposto que eu vejo das empresas empreendedoras. Sim. Que, lógico, seguem regras, têm também a mesma regulamentação, mas dão liberdade para os seus funcionários atuarem. Não, eu concordo, fato. Essas mais jovens são empresas que têm um outro tipo de visão e a linha de empreendedoras, assim, eles trazem um outro conceito de cultura, né, de clima, de organização. Agora, se você pegar os modelos de RH que foram destacados nos anos 2000, que foi do giro da última década, cara, você pode pegar case de Bank Boston, falando de mercado financeiro, tá? Sim. Tem outros cases, mas acho que é legal linkar aqui com o que foi a tua história também. Mas, cara, Boston tinha um RH, uma estrutura de RH absurdo. Eu tinha vários amigos no Bank Boston. Por exemplo, vários. Real. Banco Real era um banco que todo mundo adorava trabalhar. Enfim, você tem modelos orgânicos. Mesmo o ABN. Ainda quando o ABN Real foi um banco que todo mundo tinha um prazer enorme. Pegou uma carona, enfim, eles fizeram uma junção muito bacana. Foi mesmo. Você pega executivos que trabalhavam, traziam um resultado e tinha uma conexão além do business, além do results, né? Aquela coisa muito forte. E a própria Serasa Experian numa gestão anterior, né? Que hoje mudou bastante, está mais Experian que Serasa, mas são exemplos de empresas de grande porte. Sim. E que tem seus cases. Né? Então, assim... Não, eu vou te contar, o meu sogro, ele trabalhou durante 40 anos na Dupont. Perfeito. Ou seja, ele viveu a vida inteira dentro da Dupont. Perfeito. E é uma empresa que trata o funcionário, sempre tratou um funcionário.
eu vejo a minha irmã é uma executiva da Nestlé, está lá há mais de 10 anos. Ela tem o maior prazer do mundo de trabalhar dentro da Nestlé. A única coisa que eu vejo é que realmente uma empresa deste porte, num momento como esse de cenário, às vezes ela acaba atropelando os seus talentos e sobra muita gente no mercado. Mas são bandeiras que você citou, por exemplo, só para pegar o exemplo e pegar carona, são bandeiras mais tradicionalistas. Então elas são menos conservadoras no movimento, por exemplo, nessas duas bandeiras que você citou, mais conservadoras do que uma empresa de mercado financeiro para eventualmente um downsize de pessoas. Então reduz, demite. Então eles já pensam muito mais no colaborador do que apenas pensar no P&L e no resultado, entende? Então aí são os modelos de liderança, os modelos de gestão. Voltando no tema do empreendedorismo, das empresas empreendedoras, acho que assim, é uma mentalidade nova. Você pega esses modelos mais tradicionais e não tem certo e errado, acho que esse é um ponto muito importante. O mercado e a sociedade, ele volta e meia, te convida para o lugar de isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Não tem. Muita gente vem me perguntar, fala, pô Felipe, eu estou fazendo um movimento na minha carreira e eu fiquei só X período na empresa Y. Você acha isso bom? Assim, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Fazendo esse movimento, você vai estar mais feliz ou mais triste? Por que você está fazendo esse movimento? Não, estou fazendo porque eu vou me realizar, porque eu tenho meu motivo, seja, sei lá, ele pode se fazer downgrade de financeiro e estar mais perto de casa, ou estar mais próximo da família. Qualquer que seja o valor dele, para ele é importante, acabou. Então, por que você está preocupado com a sociedade? Eu concordo com você. Assim, um dos temas que eu abordo muito nas minhas palestras, nas minhas discussões é o que é melhor, estar no mercado corporativo e no mercado empreendedor. É uma discussão longa, que não tem a resposta correta, a não ser a característica da própria pessoa e a janela de oportunidade do mercado. Mas é uma discussão que eu adoro fazer, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes corporações e em empresas empreendedoras. E eu tive a sorte, eu me considero um cara de sorte, de estar nas empresas empreendedoras que foram participar de grandes eventos. Então, sei lá, eu comecei já na segunda fase da minha carreira, eu estava numa Red Grifo, que foi uma empresa que explodiu no mercado na década passada e foi vendida para o Credit Suisse. Tive agora, nesse último curto prazo, na XP Investimentos, que era uma empresa pequena que cresceu absurdamente nos últimos 4 anos e teve aporte de 2 private equities. Então, assim, foram histórias muito legais de empresas com culturas internas muito fortes, com pouca hierarquia. Claro, sempre tinha o diretor, o sócio, mas assim, um ambiente em que os jovens circulavam junto com os caras mais experientes e vi, assim, pessoas vestindo a camisa da empresa. Acho que esse é assim, uma coisa que eu vi na minha carreira nos 20 anos que eu trabalhei nessas 3 grandes instituições é que eu sempre me identifiquei muito com a empresa. Uma coisa que me perturba é quando eu converso com algum amigo, alguma pessoa, tem muita gente agora transicionando de carreira, mas assim, que a pessoa está completamente infeliz ou é um peixe fora d'água na empresa que ele está trabalhando. Que eu acho que é justamente onde você entra, com a característica da tua empresa e tentar porque assim, encaixar. A gente acessou, com essa metodologia que a gente criou, a gente trabalha em 3 pilares, que a gente chama de case competência, visão do coaching e antroposofia no processo de atração, na entrevista. E quando a gente aborda, às vezes a pessoa vem na associação livre dele da história e vem conectando os assuntos, passado, presente e futuro. O que ele quer para frente da carreira. Quando ele se depara daquilo que ele viveu e a gente tenta fazer uma visão do coaching em que ele caminhe para linkar onde ele eventualmente tenha tido maior felicidade do que é felicidade para ele, ele fala, cara, puta, eu estou num lugar que eu não sou feliz e eu faço o que eu eventualmente não gosto. Então, tem um estudo nosso informal que a gente chama de nível de consciência, mas não conectada à psicologia, mas conectada ao cara se conectar com ele, de que você com certeza deve conhecer algum cara, middle age, ou seja, de 30 a 45 anos, até 40 anos, que tinha uma carreira flat ali no mercado X, numa profissão que ele decidiu, ou a família decidiu por ele, enfim, quer que seja, e ele largou tudo e foi ajudar crianças do Tibete, ele foi trabalhar com culinária, ele foi trabalhar com artes cênicas, enfim, assim, as pessoas estão cada vez mais, tem uma janela de precisar de uma conexão. Então, o cara que não primeiro, aí fazendo um depara para mundos antigos, assim, existiam papéis, o cara era um cara na família e um cara na empresa. Hoje, WhatsApp, Waze, é a Bina tocando, chegou uma pessoa para você na tua sala. Cara, quando você vê, acabou o dia, é muito intenso. Não dá para você ter um papel porque você é altamente exigido a todo momento. Então você não consegue manter nada além do que você é na sua essência.
Então, assim, nessa linha, dentro desse crescimento, cara, você está num lugar em que você não está conectado com qualquer coisa, se você não estiver conectado com nada, cara, grande chance de você, de fato, ter uma frustração. Porque, além de você ficar mais tempo lá, em hora, você tem uma intensidade tão gigante que, cara, se você não estiver conectado com aquilo que, de fato, alguma coisa ali te faça bem, né, ou te fala, porra, e aí você vê muito desses cenários. Aí, óbvio, tem o cenário adverso de mercado, econômico, fazer, porra, eu não vou fazer um movimento de carreira agora, né? Você sabe que isso é bastante interessante porque, às vezes, esse sentimento que eu falo do sucesso, né, que as pessoas, às vezes, o que é sucesso? É financeiro, é posição, é cargo, etc. E eu acredito muito que quando você não está encontrando essa conexão entre o que você faz, o que você gosta, a tua felicidade, você pode abrir mão, né? Você fala assim, de repente, larguei tudo. E o cara fala, você é um maluco nessa crise. Perfeito. Esse meu movimento último foi muito parecido, que eu falei assim, pô, acho que está na hora de eu focar no Juliano, de novo empreendedor, um pouco usando a minha marca. E eu segui um caminho solo e eu fui buscar um coacher. Eu fui buscar um trabalho de coaching. Então, uma coisa que eu acho muito importante nesse negócio de coaching é que não tem idade. Perfeito. Né? Assim, você querer se conhecer, se renovar, e eu, por sorte, achei um cara, ele é bem mais velho que eu, ele é quase que um paizão para mim, né? E eu coloquei na mesa qual que eram as minhas alternativas, né? O que eu estava buscando de diferente ou de igual ao que eu fazia. Então, eu tinha uma carreira, já tinha sido empreendedor, já tinha sido no mercado financeiro, já mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. E eu falei assim, olha, o que eu gosto são de atingir as pessoas, talvez dos meus clientes, das famílias dos meus clientes, entendo tudo de mercado financeiro, mas eu talvez queira disseminar um pouco esse negócio e não na mesmice, talvez, de ficar dentro de um escritório. Perfeito. Mesmo estando numa empresa super jovem, que era a XP Investimentos, super moderna, com muita gente jovem circulando, com muita geração Y. E esse cara me chegou, esse meu coach, ele falou assim, cara, você vai vir de um mundo que você hoje tem tangível para o intangível, né? Você está disposto a tomar esse risco de seguir esse caminho? E no meu momento eu achei que sim. Né? Aliado, óbvio, eu com 41 anos de idade, né, eu acho que eu sou mais humilde do que quando eu tinha 30. E me aconselhei, não só com o coach, como com pessoas que eu considero, que eu respeito, que têm mais experiência que eu, Perfeito. ou até mais jovens. Mas até numa dessas passagens fui falar com um diretor de uma grande empresa de capital aberto e comentando sobre as minhas dúvidas, né, em relação à tomada da minha carreira. O cara falou, Juliano, você é um cara que já construiu algumas coisas, ou já teve algum sucesso nesse mercado, você tem o direito de largar agora. Fazer uma reflexão sobre o que você realmente quer. Ele ainda citou, você está com um filho novo aí para nascer, meu filho tinha nascido, vai curtir, não vai mudar em nada para mim se você daqui a um ano aparecer em outra empresa. Né? Pelo contrário, você vai ganhar pontos comigo. Então muita gente às vezes acha que perder o laço pessoal com a empresa que você está vai romper o teu mundo, né? O teu mercado. E eu acho que talvez essa seja a hora do maior ganho que você, como pessoa física, possa ter, né, de encontrar realmente o que você construiu na tua carreira, as pessoas com quem você se relacionou, seus colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores, etc. Perfeito. Então, eu acho que até um link muito interessante, cara, porque a sociedade nos criva, né? A sociedade, eu tenho certeza que você ter tido, com certeza, um par ou enfim, alguém que você conhece que é mais sênior, que seja, quando você fez seu movimento para a tua empresa, fala, não, mas Juliano, sua carreira, e puxa, olha o que você já conquistou, como assim? Então, as pessoas estão muito drivadas naquilo que é o padrão. E ok, cada um no seu caminhar, né? Eu te dou um exemplo até da gente, né? Assim, hoje o mercado de atração e consultoria, ele é muito, se você pensar, vamos fazer um paralelo rápido, né? RH. Foi DP lá atrás, né, que eles chamam de departamento pessoal. Um RH não estratégico, mas operacional. Legal. Naquela época tinha uma consultoria entrevistando e tinha um modelo de entrevista. O RH hoje, voltando para cá, ele se transformou num negócio tão maduro, tão legal de trabalhar desenvolvimento organizacional, trabalhar educação corporativa, então o que eles chamam de DO, DHO, né? Então assim, é um ápice bem interessante de maturidade, de evolução e de que, cara, evoluímos.
Agora, se você for de novo para a sala de entrevista, o processo de entrevista hoje, infelizmente, da grande maioria do mercado, é exatamente o mesmo de anos atrás. Eu falei, cara, o ser humano é outro, o mercado é outro, tudo mudou. E aí eu lembro até que quando eu abri minha empresa, eu falei assim pro cara da agência de publicidade, eu falei assim, cara, esses aqui são todos os sites que eu conheço de empresas que são minhas concorrentes. Ah, são concorrentes diretas? Eu falei assim, não, indiretas. Mas por que indireta? Porque, cara, eu não quero fazer do jeito que eles fazem. Eu quero ser uma boutique, quero ter o meu lado empreendedor, mas realizado aquilo que eu acredito que vai fazer o bem para o ser humano. E esse ponto é bem interessante, porque assim, hoje todo mundo também fica querendo ser o gênio da lâmpada, né? Achar alguma coisa que faça em escala, que não sei, isso são só as histórias bonitas. E acho que eu sou um pouco mais romântico, né? Porque eu realmente também acredito no propósito, Perfeito. né? Eu até na minha empresa eu coloquei o nome GP3O e o 3O é ouvir, orientar e organizar. Porque eu quero ter realmente a pegada relacional. Perfeito. Claro, se eu puder explorar em massa isso, seja rede social, seja as palestras e eventos que eu participo, maravilhoso. Mas eu gosto muito de saber que você é o Felipe. Perfeito. Qual foi a tua história? Perfeito. Né? Ou se o teu sócio Marcelo, qual foi a história dele? E acho que nesse ponto a gente vai realmente criando talvez um way of life, né? Pô, eu quero trabalhar desse jeito, eu estou me dando o direito de trabalhar desse jeito, talvez agora menos preocupado neste momento com o lado financeiro, até porque é claro que eu quero ganhar dinheiro, eu tenho 2 filhos, eu quero ter mais filhos, eu tenho família, eu tenho planos, acho que querer ter ambição e querer ganhar dinheiro é importante, mas assim, investir no teu eu, no seu eu, que acho que é um pouco desse lado antroposófico aí, talvez o lado espiritual, né, faça bastante sentido. Claro, ninguém pode morrer de fome, né? Então a gente tem que se adequar. Não, mas esse é um tema importante, porque as pessoas têm, geralmente as pessoas têm medo de falar se você fizer análise SWOT de uma pessoa física, ele não vai ter fraqueza nem ameaça, porque ele é o Superman, né? É o cara perfeito. E cara, não, por favor, erre, porque é ali que você cresce, é ali que você aprende. Então tem uma janela ali, tem esse preconceito social, tem essa agenda de... eu citei o negócio da empresa lá, do marketing e tudo mais. Quando eu abri a empresa, eu falei assim, eu não quero um site comercial, eu não quero divulgar, eu quero só mostrar como é que a gente faz, nosso propósito, como a gente executa, né? E eu lembro que eu recebi uma ligação de um cara, falou assim, pô, um cara que eu admiro muito, e ele falou assim, Felipe, cara, parabéns pelo site, mas, cara, você é uma empresa, você tem fins lucrativos, o seu site não é comercial. Eu falei assim, puta, muito obrigado pelo feedback, é justamente isso que eu procurava. Então, o cara foi na agenda da sociedade e não perguntou o que eu estava querendo fazer daquele site, entendeu? Porque já tinha um padrão, né? Então, assim, nessas conexões, fala, cara, tem que ter um significado. Então, peraí, dá para você fazer você ter uma... Como é melhor você mudar a engrenagem do seu eu interior, fazendo aquilo como, onde, né, faça relevância para você ter o fim financeiro. Mas se você se preocupar, pensa uma coisa, é uma coisa que muita gente não para pensar. Geralmente as pessoas pensam no fim, que esse fim, o grande objetivo é ganhar o ganho financeiro. E ele não se preocupa com o como, e, né, assim, de que forma. Né? Então, assim, quando você sedimenta o de que forma, e você conecta o como com a forma que você gosta de atuar como indivíduo e que se ferre o mundo, desculpa o termo, mas estou pouco me ferrando para o que as pessoas, a sociedade pensa. Como que eu vou me realizar? Assim. E cara, e ponto. E aí nessa linha de empreendedor, eu comecei assim, trabalhando inicialmente com sócio, que depois saiu, mas chegou até um período pequeno que eu fiquei sozinho. Mas depois, cara, indo e solidificando esse propósito, porque a empresa, você sabe bem como empreender, né? Você começa num desenho e ela vai amadurecer. É uma célula, né? Com o tempo você vai ganhando um outro corpo e vem pessoas e unifica aquela cultura, aquele clima, aquelas pessoas, a conexão. E aí hoje eu tenho super orgulho de dizer que tem outros malucos como eu conectados com um propósito. E esse é o grande e interessante ponto. Se você conecta com o propósito de como você trabalha na pessoa física e acha outras pessoas também conectadas no mesmo propósito, cara, quando você vê, o retorno financeiro também vem. Eu concordo com você. Eu tenho um grupo forte de amigos desde a época da adolescência e a gente tem aqueles grupos de WhatsApp, tem grupos de e-mail e um deles chamou a atenção agora, porque é muito engraçado, a turma toda está numa fase de transição de carreira. Então nós somos em 12, dos 12, acho que hoje 2 ou 3 continuam no mercado corporativo. Então um deles brincou, pô, tá todo mundo com Gmail agora, né? E na verdade todo mundo está tentando se reinventar, eu vejo principalmente nesse meu grupo,
todo mundo com 40, 42, 43, mas vendo que assim, tem muito para empreender, tem muita oportunidade de você fazer um negócio. O cara que ficou 20 anos no mercado financeiro foi abrir uma escola. Outro cara que ficou 20 anos no mercado financeiro está indo morar lá no Vale do Silício para ver, para entender o que é esse mundo internet, ou o que são esses lançamentos. Aliás, 2 estão lá agora. Então eu acho que assim, muitas vezes o cara que constrói uma carreira, para te falar a verdade, dei 3 pausas na minha vida entre as experiências que eu tive, mas eu acho que é muito válido essa pausa para o cara se autoconhecer e para se dar a chance de, talvez eu não seja só mercado financeiro, talvez eu não seja só mercado corporativo, talvez eu não seja só mercado de marketing, enfim. Eu acho que a experiência pessoal dele pode ter mais valia nesse momento. Você sabe que a gente conecta muito ao nosso objetivo social, sócio-responsável, que é quando a gente acessa um ser humano executivo, é poder dar para ele pode ter a meta que ele quiser. E a meta dele, o ponto é ele saber e conectar com ele mesmo, primeiro, quem ele é e por que ele tem aquela meta. É porque a sociedade está pedindo ou porque isso é dele? E, cara, a grande maioria está muito conectada com o que o mundo está vendo, porque precisam ver que eu sou um bom executivo, precisam ver que... Mas tá bom, o que você quer ser? E aí o cara não sai, ele fala, porra, como assim, né? Então, peraí, escolhe o que você quer, o que você gosta, o que para você é importante. E eu vejo assim, até aplicando a metodologia, eu vejo que muita gente está desconectada deste eu. E, cara, assim, o Steiner falou da antroposofia lá em 1902, 1903. E é um movimento totalmente para lidar com o out. Mas a gente vive uma sociedade oriunda muito no modelo americano do extremo capitalismo, que é muito out. E aí, óbvio que é muito bem-vindo, mas as condecorações, né? MBA, Harvard, MIT, né? Enfim, são legais, mas são externos. O que adianta você pega e tem um super conteúdo de formação, pedigree, formação A, B ou C, mas e aí, como é que você opera isso? Como é que você usa isso? De que forma? Qual o objetivo? E por que você fez, né? E o cara não é... Então, assim, tem os padrões sociais que o cara não para refletir. E quando você põe ali, o cara, aí ele põe o olho pro lado esquerdo e fica pensando, cara, é verdade, né, cara, eu passei aqui eu fui porque meu amigo me chamou, eu nem sabia que empresa era, ou aqui eu fui por causa da grana só e não vi, depois foi super chato, eu ganhava um bom dinheiro, mas não era legal. Então, sabe, você vai fazendo algumas conexões e o cara aprende, né? E, fiquei só um ano aqui, Felipe, o que você acha? Cara, valeu, foi ruim a experiência, você aprendeu pra cacete, não aprendeu? Então perfeito, vamos pra próxima e tá tudo certo, né? Assim, então muito desse olhar social, né? O que vão achar do meu currículo, né? E esse pessoal mais novo, ele já vem desconectado dessa questão, imagina um gráfico, né? De meta social e realização pessoal. Eu vejo a turma aqui do geração Z pra cá sendo baby boomer. O baby boomer ele queria atingir a meta social, mas o pessoal da Z está muito mais preocupado em atingir a realização pessoal e mais desprendido daqui. Então, se ele ficar um ano só numa empresa e ir para outra e tentando fiz a primeira faculdade, não deu, vou para a segunda e tá tudo certo, entendeu? E para ele tá tudo bem e tá tudo bem mesmo, entendeu? Ele tem que se realizar ou não, né? E não a sociedade dá um grade, uma avaliação sobre o cara, né? Engraçado. Mas enfim, acho que legal. Isso... legal, Felipe. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Eu queria fazer um pai-bola com você aqui agora. Vamos ver se você pensa igual eu penso, né? Hoje você acha que o cara tem que ser multiuso ou o cara tem que ser focado naquilo que ele gosta? Ou no que ele pratica, né? Cara, acho que se é alternativa, eu vou dizer multiuso, mas há controvérsias. Tá, eu diria multiuso. Tá. Eu gosto mais do cara multiuso. Eu gosto do cara que consegue circular. Eu vou basear o bate-bola numa tendência do que o mundo pede. Sim. Não necessariamente isso é o que o cara gostaria de ser, o indivíduo. Tá, e quando você está trazendo essa galera, seja jovem, seja mais adulta, assim, eu sei que a sua empresa valoriza muito o que o cara já passou, o que ele sabe, mas você hoje acha que as empresas valorizam isso ou não? Modelo empresarial não. Não, eu acho que está muito mais em pessoas que estão no RH que olham isso, mas são feudos. Sim. Não é a estrutura da estratégia de uma grande empresa, com raríssimas exceções. Concordo. E você acha que, vamos dizer assim, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar com indicação, pedir para pessoas que eu conhecia e tive grandes acertos e grandes erros, né? Tá. Você ainda acredita hoje que é muito importante, vamos dizer assim, um cara ter um LinkedIn da vida, ter uma rede social ou não? Você ainda acredita no boca a boca? O boca a boca vai eternamente existir, eu acho, na minha opinião pessoal, mas se você for numa linha de governança, de compliance, de estruturar um processo, ele joga contra. Tá. Porque quantas vezes o amigo do amigo, ele é um cara bom,
mas se a sua posição é amarela e o cara é verde. Sim. E aí você perdeu tempo, ele também, e by the way, todo mundo perdeu dinheiro. Sim. Então, é isso que eu penso. Concordo. Perfeito, perfeito. E outra coisa, assim, você acha que, vamos dizer assim, quando você entrevista um cara, um executivo de média idade, aí 30 anos, e aí o cara quer fazer um shift de carreira, ele está no mercado, estou chutando aqui, ele está no mercado de marketing e quer ir para o mercado financeiro. Eu tenho sido procurado por pessoas me perguntando sobre isso. Tá. Você hoje incentiva o cara a seguir esse caminho, mesmo com essa condição de cenário econômico delicada, ou não? Você fala para o cara... Cara, eu acho que aí é uma boa pergunta. Muita gente passando por isso neste momento, inclusive, né? Esse cenário atual de mercado. O que eu vejo, primeiro, o cara fez uma coisa a vida inteira. No cenário adverso de mercado, ele ir para o mercado dizendo que ele quer fazer algo novo, ele pode encontrar algumas dificuldades de timing para entrar nessa oportunidade que ele gostaria. E não, o melhor caminho para esse tipo de change é networking. É o amigo do amigo. Perfeito. Tá? Agora, um outro ponto no paralelo do mesmo tema é, cara, ele fazer essa mudança talvez tenha um grande significado para ele. Porque nesta outra área ele vai se encontrar. Então é isso que eu acho que tem que ficar claro. Ele está querendo ir para uma outra área porque ele não está conseguindo emprego, ele está no mercado. Ou ele quer ir para uma outra área porque, independente dele ter ou não ter um emprego, é a área que ele sempre quis trabalhar. Aí são coisas diferentes, entende? Entendi. E última pergunta, rápida. O coaching, né? Ou coaching, ou a tua empresa que recoloca profissionais, né? Vamos dizer assim, o profissional, ele reclama do custo do coaching como se fosse um supérfluo ou não? Ele acha que isso vamos dizer assim, é como se fosse uma consulta médica ou um tratamento médico que seria importante para a saúde dele? Cara, eu acho que não. Acho que aí tem pontos importantes, né? A gente tem 3 negócios, né? O atração, a atuação como desenvolvimento, consultoria de desenvolvimento humano e o coaching. A atração, quem nos contrata é a PJ. Então eu não tenho um business PF, então eu só tenho um vínculo com a PJ que me paga e eu vou buscar um executivo frente a um projeto. No desenvolvimento é a PJ sempre. No coaching eu tenho os dois. E o coach, quando ele vem numa agenda, eu acho que hoje o ser humano ele está mais aberto do que anos atrás para esse desenvolvimento. E quando ele chega neste mais aberto, ele vem mais pronto para um investimento, porque ele já está ciente que aquilo é importante para ele. Chegou, e aí assim, aprender às vezes pela dor, né? Porque aprender pelo amor é uma coisa muito madura emocionalmente. Então, e grande parte da população aprende pela dor e natural, né? Nosso processo evolutivo aqui na Terra. Mas assim, quando ele chega lá, ele já chega com uma agenda de que algum déficit, algum cenário que não foi legal, ou ele tem uma agenda que já está incomodando ele. Eu tenho uma opinião bem clara sobre o assunto. Eu acho que o de graça é infinito. Então, assim, eu sou a favor da cobrança, né? Eu acho que é um trabalho importante, tem que ser cobrado e o trabalho de qualidade ainda tem que ser reconhecido. Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria de pagar e pagar sob performance ainda, né? Como um bom samaritano no mercado financeiro. Perfeito. Não, eu acho que tem que ser justo, né? Acho que tem uma hora mensual alocada, tem uma bagagem tua, tá na mesa, mas aí também tem aquilo que você queira olhar até como investimento social. Muito legal, Felipe. Bom, acho que esse papo aqui está ótimo, talvez a gente dê sequência. Felipe Camacho, eu queria que você deixasse o site da tua empresa, um telefone para contato. Legal, nosso site é www.grantconsultoria.com.br. Grant é G-R-A-N-T. G-R-A-N-T, exatamente, de concessão do inglês. Tá. Meu e-mail é felipe.camacho@grantconsultoria, tudo junto, né, .com.br. E as mídias sociais estão aí também, né? A gente está no LinkedIn, está no Face, enfim. Tá ótimo. Quem quiser procurar o Felipe está com as direções. Quem quiser procurar o Juliano, eu tenho uma página no LinkedIn, é o Juliano PR, né? E eu tenho uma página no Instagram da minha empresa que é a GP3O_Investimentos. A gente fala lá sobre educação financeira, cenário econômico, carreira, coaching, todos esses assuntos que a gente gosta de misturar. É um pouco fora da caixinha misturar tudo isso, mas esses debates acontecem. E eu acho que hoje ter tempo para ter esse tipo de debate, para ter esse tipo de conhecimento é muito importante numa sociedade em crise que nós estamos vivendo aqui, seja no Brasil ou no mundo, né? Legal. Te agradeço, viu, pelo convite, um prazer grande aqui estar com vocês. Obrigado a você, Felipe, obrigado ao Luiz Carlos que abriu esse espaço para nós, né? Ele está saindo de férias aí, a gente veio aqui bater um papo no lugar dele. Espero que a gente tenha mais contato aí para frente. Legal, muito obrigado.